E se tudo aquilo que você aprendeu sobre a serpente no livro de Gênesis estivesse incompleto? E se o personagem mais controverso da história de Adão e Eva não fosse exatamente o que imaginamos? A narrativa do Jardim do Éden é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Desde cedo, somos ensinados que uma serpente, entendida como uma cobra literal, enganou Eva, levando-a a comer do fruto proibido e, assim, provocando a queda da humanidade. Mas, e se essa interpretação tradicional não revelar toda a profundidade do texto? Neste vídeo vamos retornar às origens. Vamos mergulhar no hebraico original do livro de Gênesis, explorar o contexto cultural do Antigo Oriente Próximo e revelar camadas ocultas desse relato milenar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a maneira como você entende essa história. A importância do livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e serve como base tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, ele apresenta relatos que moldaram a fé, a moral e a visão de mundo de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. A história de Adão e Eva não fala apenas sobre desobediência. Ela aborda temas profundos como inocência, escolha, conhecimento, livre-arbítrio e a condição humana. Por isso, compreender corretamente os personagens envolvidos, especialmente a serpente, é essencial para captar a verdadeira mensagem do texto. O termo que muda tudo, Nahash. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, somos apresentados à serpente. No texto hebraico original, a palavra utilizada é Nahash. Na maioria das traduções modernas, esse termo é traduzido simplesmente como serpente ou cobra. No entanto, o hebraico é uma língua rica em significados e nuances. A palavra Nahash não se limita apenas a um animal rastejante. Em outros contextos bíblicos e culturais, esse termo também pode se referir a um adivinho, encantador ou alguém associado a práticas de conhecimento oculto. Essa ambiguidade abre espaço para uma interpretação muito mais complexa. Em vez de um simples animal, Nahash pode indicar um ser dotado de inteligência elevada, sabedoria incomum ou até mesmo natureza sobrenatural, uma figura muito além de uma cobra. Ao longo dos séculos, estudiosos debateram intensamente a verdadeira identidade da serpente. Alguns defendem que ela deve ser entendida de forma simbólica, representando forças espirituais ou cósmicas. Outros sugerem que se trata de um ser divino rebelde, semelhante a figuras conhecidas em mitologias antigas. Há também a interpretação de que a serpente seria uma manifestação de Satanás, não no sentido moderno e caricatural, mas como um agente espiritual que desafia a ordem divina estabelecida. Em algumas leituras comparativas, a serpente se assemelha a Prometeu, da mitologia grega, uma figura que desafia os deuses para entregar conhecimento à humanidade. Nesse sentido, a serpente não seria apenas uma enganadora, mas um catalisador de transformação, alguém que introduz o ser humano ao conhecimento e à autoconsciência, a serpente como ser divino. Em diversas culturas do Antigo Oriente Próximo, serpentes estavam associadas à sabedoria, à imortalidade e ao poder espiritual. Na mitologia mesopotâmica, por exemplo, certos deuses ligados à fertilidade, à vida e ao submundo eram representados com características serpentinas. No Egito Antigo, a cobra simbolizava proteção, autoridade e poder real. Essas imagens culturais mostram que a serpente não era vista apenas como símbolo de engano, mas como portadora de conhecimento e mistério. Quando observamos Gênesis sob essa lente cultural, a serpente pode ser interpretada como um ser divino menor ou semidivino, alguém com acesso a informações profundas sobre o funcionamento da realidade e da vontade divina, símbolo do caos e da ruptura.
Outra leitura possível é a da serpente como representação do caos. Em muitas mitologias antigas, serpentes e dragões personificam forças caóticas que desafiam a ordem estabelecida. Na mitologia babilônica, o monstro Tiamat simboliza o caos primordial que precisa ser vencido para que o mundo seja organizado. Na tradição nórdica, a serpente de Midgard ameaça constantemente a estabilidade do cosmos. Aplicando esse simbolismo ao Gênesis, a serpente pode ser vista como a força que testa os limites da obediência humana, introduzindo desordem em um ambiente antes harmonioso. Sua ação desencadeia um conflito cósmico entre ordem e caos, um tema recorrente nas narrativas de criação. Uma leitura metafórica e interior. Há ainda uma interpretação mais filosófica e psicológica. A serpente como metáfora do conflito interno humano. Nesse sentido, ela representa o desejo de conhecimento, a curiosidade e a inclinação natural do ser humano a questionar limites. O fruto proibido não simbolizaria apenas desobediência, mas o anseio humano por compreender, decidir e se autodeterminar. A serpente, então, personifica essa voz interior que impulsiona o ser humano a ir além do que lhe foi permitido. Essa leitura dialoga com obras como Paraíso Perdido, de John Milton, e com mitos como o de Prometeu, que revelam a tensão entre autoridade divina e busca por iluminação. A promessa da serpente em Gênesis 3, 4-5, a serpente afirma que, ao comer do fruto, os olhos de Adão e Eva seriam abertos e eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Curiosamente, após o ato, essa promessa se cumpre. O texto bíblico afirma que os olhos deles se abriram. Isso levanta uma questão profunda. A serpente mentiu completamente ou revelou uma verdade parcial? Essa ambiguidade reforça a ideia de que a serpente não é um personagem simples. Ela opera em uma zona cinzenta entre verdade e transgressão, iluminação e consequência, implicações teológicas profundas. Essa releitura da serpente desafia a visão tradicional de um mal absoluto e nos convida a refletir sobre o papel do conhecimento no plano divino. Teria a queda sido apenas um erro ou uma etapa inevitável do desenvolvimento humano? Ao longo da Bíblia, vemos que o crescimento espiritual muitas vezes envolve escolhas difíceis, dor e amadurecimento. Sob essa perspectiva, a história de Adão e Eva não é apenas sobre perda, mas também sobre transição, da inocência para a consciência, um convite à leitura mais profunda. Essa abordagem nos encoraja a estudar as Escrituras com mais atenção, considerando os idiomas originais e os contextos culturais em que os textos foram escritos. A Bíblia é rica, complexa e cheia de camadas que vão além de leituras superficiais. A serpente em Gênesis nos lembra que a fé não precisa temer perguntas. Pelo contrário, a busca sincera pela verdade pode fortalecer a compreensão espiritual e aprofundar o relacionamento com Deus. Conclusão: ao revisitar a história do Jardim do Éden, percebemos que a serpente não pode ser reduzida a uma simples cobra enganadora. Ela surge como uma figura multifacetada, possivelmente um ser divino, um símbolo do caos ou uma metáfora da busca humana por conhecimento. Essa nova perspectiva não nega a responsabilidade humana, mas amplia a compreensão da narrativa. A história de Adão e Eva passa a ser vista não apenas como queda, mas como o início de uma jornada complexa de crescimento, consciência e escolha. Que essa reflexão nos inspire a buscar sabedoria com humildade, reconhecendo tanto os limites quanto o valor do conhecimento. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador, Jesus Cristo, ou iniciar uma nova jornada rumo à vida eterna, escreva nos comentários.
Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.